hoje um horário muito incomum, às 7 da manhã, porque eu acabei de acordar e sim, eu vim pra cá contar a experiência que eu tive de projeção astral e eu não podia esperar pra eu ficar bonita, arrumar um cenário. Peraí, deixa eu fechar aqui pelo menos. Pra vocês ouvirem. Por quê? Porque senão eu vou esquecer a experiência. E foi muito surreal. E eu precisava vir aqui registrar essa experiência antes que eu perca os detalhes. Então, estamos juntos, 7 da manhã, sem maquiagem, de pijama, porque a vida é real, mas o conteúdo é fantástico. Bom, já vou começar para não esquecer os detalhes, pedir os arcturianos ajuda aqui para eles não me deixarem esquecer nada. Porque eu tive a experiência, assim, eu não sou uma pessoa que tenho muitas projeções astrais. Essa é a primeira vez que eu tive uma tão consciente e com os extraterrestres envolvidos, inclusive. Eu já tive algumas outras específicas, mas essa foi diferente, porque eu consegui sentir pela primeira vez o que os projetores astrais relatam, a lucidez que abre na nossa mente quando a gente tá lá. Na outra dimensão. Bom dia a todos. Depois eu vou falar com vocês pra eu não esquecer os detalhes, tá bom? Depois vocês perguntam aí, só vou falar. E aí, eu tava... Não sei porquê, algum momento eu dormi aqui no meu quarto, né? E parece que eu acordei em um outro quarto lá. Mas não era aqui em casa, não. Era uma dimensão diferente. Eu tava deitada numa cama. E eu acordei assim, e eu, tipo assim, a cabeceira da minha cama tava na porta, assim, encostada na porta, sabe? E aí, eu levantei, assim, e a porta que tinha, assim, desse quarto tava entreaberta. Gente, essa porta tinha um pé direito muito alto. Foi muito legal, porque era muito nítido. Tipo, muito nítido. Parece que é mais nítido que aqui, a vida aqui. Quando você pensa, quando você volta, meu eu de agora até pensa que é uma inteligência artificial lá. Sabe, as inteligências artificiais não estão criando aquelas fotos realísticas lindas que eu uso nos meus Reels, vocês que me seguem. A sensação é que a dimensão de lá era tão bonita e vívida quanto aquelas fotos que eu tenho postado nos meus Reels, falando dos extraterrestres. Gente, aí na hora que eu acordei muito lúcida, assim. Levantei, aí eu vi esse quarto era um quarto muito simples. Ele parecia assim, tipo chão batido. A parede não era nova, não, sabe? Não era coisa luxuosa, não. Era muito simples. Depois eu fiquei conversando com os arcturianos. Quando eu voltei, agora de manhã, eles me explicaram onde que eu tava. Mas eu vou contar primeiro. Aí, quando eu olho nessa fresta, gente, tinha um insetoide entrando assim, ó, e me olhando assim pela fresta, lá de cima. E ele era altão, sei lá, uns 4 metros acima de mim. Tipo, era a altura da porta. Não, 4 não, gente. Vou botar aqui uns 2,5 metros. Só que eu via ele muito nítido. Eu vou até fazer um reel sobre eles hoje. Vocês não conhecem os insetoides? Tem uma raça de insetoides. E eu olhava assim, eu levantei, aí eu olhava assim pela fresta da porta, porque eu não tinha coragem de abrir a porta e ver o corpo dele inteiro, era muito estranho. E eu falei de medo ontem. Achei muito interessante. E ele tentava abrir a porta e eu segurava a porta, porque eu ainda não tava sabendo se eles eram positivos ou se eles eram negativos, assim. Porque dá muito medo, gente, você ver um insetoide. Pensa aí. Era um tipo louva-a-Deus. Eu tenho até uma foto no meu banco de imagens de um louva-a-Deus, assim, que eu vou usar pra fazer o Reels de hoje. Aí eu olhava pra ele, assim, aí ele aparecia a cabeça dele, assim, e eu vi um pouco dos braços. Gente, eu não vi ele completo, assim, e ele era muito grande, eu via muito nítido. E aí ele era meio esverdeado, meio amarelado, assim, no meio. Era bem um verde meio amarelo, assim. E eu vi aqueles olhinhos pequenininhos, assim, de... Gente, surreal, gente, muito surreal.
E eu olhava assim, aí ele tentava entrar, abria a porta e eu fechava a porta. E eu via assim uma parte só dele, eu só não conseguia ver ele inteiro, eu não queria ver, porque eu sei, eu fiquei com medo. Aí a gente ficou nesse momento um tempo ali. E ele lá, gente, eu tô fazendo assim porque pra eu lembrar, tá? A memória motora aqui do corpo. Eu olhava pra cima e ele olhava pra mim. E eu olhava aquele rostinho de louvar a Deus dele e eu ficava assim, meu Deus. Só que, gente, é muito surreal. Eu nunca tinha tido uma projeção astral que eu tivesse tão consciente. E eu tava muito consciente, assim, é muito diferente realmente como os projetores falam, que a nossa mente, ela fica mais nítida, parece. Aqui é como se a gente vivesse com a mente turva, tivesse tipo assim uma névoa na nossa cabeça. Lá, parece que isso se esvai. E aí eu olhava, esse quarto era muito simples. Esse quarto, é como se eu estivesse dentro de uma casa e o meu quarto fosse na sala da casa. Vocês já viram casa assim? Onde, tipo assim, tem uma cama na sala. Por quê? Porque tinha um corredor assim que dava pra uma cozinha. Mas depois eu falo dessa parte. Aí eu olhava pra ele e eu olhava pra mim. E aí a gente ficou ali um tempo. E eu fiquei com medo. Eu falei assim, meu Deus do céu, e se eu tiver no umbral? Quem nunca? Aí eu falei assim... Mas aí tinha hora, gente, que a minha consciência oscilava entre minha lucidez e eu perder a experiência. Nessas horas eu respirava e falava assim, meu Deus, não posso voltar. Porque de alguma forma eu sabia que eu tava em projeção. Aí eu peguei, abri a porta, assim, aí eu olhei. Aí na hora que ele ia entrar, gente, que ele abriu a porta, assim, porque ficamos nessa. Ele tentava entrar e eu puxava a porta. Ele tentava entrar e eu puxava a porta. Aí na hora que ele ia puxar a porta assim pra ele entrar, eu não sei porquê, né? No meu eu de lá, eu gritei e falei assim: Arcturianos, ativem em mim uma pirâmide de proteção. Gente, as coisas no plano astral é muito diferente mesmo. Na hora, eu senti a pirâmide formando no meu redor. Vum! Aí, menino, nisso que a pirâmide formou, vum! Afastei aquela dimensão, assim, tipo, eu continuei no mesmo quarto. Aí, tipo assim, eu fiquei no mesmo quarto, mas parece que as coisas mudaram, assim. O grito galáctico, Kátia. Exatamente. Eu não gritei lá não sei que milagre, gente, mas eu fiquei assim, meu Deus, ele não pode entrar. Aí, ficou tudo calmo. Parece que eu não ouvia barulho nenhum. E eu sentia, gente, ó, vida real aqui, hein, pelo amor de Deus. Se eu deixasse pra contar essa história mais tarde, eu ia esquecer os detalhes. Então, lidem com isso. Aí, eu fechei. E aí eu senti a pirâmide de proteção, assim, ao redor. E eu senti a energia dos arcturianos. Aí eu fiquei olhando, assim, pelo quarto e tal. Daqui a pouco, parece que aquela energia deu uma baixada. E eu comecei a olhar nessa porta. Tinha um corredor muito grande, assim, como se talvez ali fosse vários apartamentos, assim, sabe? Tinha um corredor grande e, de repente, nesse corredor, o insetoide sumiu nesse momento. Começou a passar um monte de seres, como se eles tivessem, como se ali fosse um caminho para essas consciências chegarem a algum lugar. Não sei de onde elas viam, nem para onde elas iam. Mas eu fiquei olhando, assim, aquilo ali acontecendo, entendeu? E aí eu comecei a ver vários tipos de seres passando. Seres pequenininhos, rastejantes, seres maiores. Aí, mas essa galera que passou, eu não senti que eram seres de muita consciência, não. Evoluída, não. Pareciam que era tipo assim, não sei. Parecia que era como se fosse um caminho pro trabalho. Não sei explicar. Mas eu não via uma rua. Eu via o corredor desse prédio, talvez. Também não sei se era um prédio porque eu não consegui ver de fora, né? Eu fiquei só dentro desse quarto, assim, durante a experiência. E aí eu comecei a ver uns seres. De repente, eu vi uma formiga. Ai, Jesus Cristo. Essa formiga, ela era maior que eu, um pouco só. Ela não era tão grande quanto esse louva-a-Deus, assim. Eu tava muito consciente, gente, surreal.
Aí eu percebi que eu tava em projeção. Aí eu fechei essa porta para que essas pessoazinhas que estavam passando não entrassem dentro do quarto por algum motivo. Vai que elas erram um caminho. Eu não senti hostilidade de ninguém. Mas eu também senti que eu não podia chamar atenção. Eu não podia fazer barulho para poder essas pessoas me perceberem ali, entendeu? Daí eu fechei a porta e por algum motivo, eu não sei se tinha uma janela ou se a porta tinha um vidro, mas eu conseguia ver o que estava acontecendo no corredor com a porta fechada. E aí eu fiquei ali, muito consciente. Gente, é surreal a lucidez. E eu já perdi muitos detalhes. É assim mesmo. Acontece quando a gente faz projeção. Aí eu fiquei assim, nossa, eu tô no plano astral. No momento em que o corredor ainda tava vazio, é porque eu vou lembrando das coisas, tá, gente? Não dá pra ser linear, não. Lembra que eu falei que eu usei a pirâmide e o corredor ficou vazio, tudo ficou limpo? Eu falei assim, nossa, eu tô no plano astral. Como será sentir a cura arcturiana? Eu trabalho com a cura arcturiana, né? E aí eu comecei a ativar os símbolos arcturianos no meu campo. Depois que eu ativei a pirâmide. Aí eu comecei a sentir os símbolos ativados no meu campo. Porque aqui na Terra a gente não sente. Eu senti eles pulsando assim. Eu acho que eu ativei 4 símbolos, 4 geometrias. E cada uma tinha uma frequência diferente. Eu consegui experienciar isso lá. Aí nesse momento que eu chamei os arcturianos, eu comecei a conversar telepaticamente com eles lá. Pedi orientação já. Aí eu fiquei nesse processo de conexão. Só que assim, a gente perde muita coisa, né? Tô querendo trazer alguns detalhes pra vocês, mas pra eu registrar essa experiência também. Aí eu fiquei lá sentindo as geometrias. Eu olhava pra aquele quarto, era um quarto muito simples. Essa cama, ela era uma cama muito simples, assim. Sabe aquelas camas de casa de praia antigamente, que fazia de cimento e tinha só um colchonete por cima? Era tipo assim. E aí eu me lembro que do lado de cada cama, tipo, a cama tava desse lado aqui, a porta aqui, entendeu? Imagina o quadrado aí. Cama aqui nesse canto, a porta do lado da cama, assim. Aí do lado de cá tinha um corredor que tinha uma cozinha industrial. É importante isso porque faz parte da experiência depois essa cozinha. Aí eu olhava pra trás, era fechado, assim, era um quarto, era pequeno, assim, não era grande, não. Só me lembro desse corredor aí. De ver outras partes da casa, eu só via esse corredor, que eu sabia que dava numa cozinha. Aí eu fiquei ali olhando, quando começaram a passar esses seres... eu acho que eles estavam indo pro trabalho mesmo, gente. Porque agora, conversando com vocês, eu observava, eles começaram a passar. Muitos, gente, muitos. Teve uma hora que eu vi uma formiga. Eu fiquei com medo da formiga. E ela queria entrar também. Só que essa, eu sentia a frequência diferente daquele insetoide que eu vi. Grandão lá. Aquele lá tinha uma frequência melhor, mais boa, mais positiva. Aí eu não quis deixar entrar. Aí eu via um serzinho pequenininho, tipo umas larvas, assim. Mas umas larvas grandes, assim, sabe? Grande. Passando, assim, um monte de gente, sabe? Um monte de gente caminhando, assim, junto. Indo para o trabalho. Por que que eu acho que é o trabalho? Porque no meio que essas pessoas iam passando, alguém veio para essa casa onde eu tava e ativou essa cozinha. Começaram a trabalhar ali, tipo como se fosse um bar. Não sei dizer, gente. É que eu tô lembrando. Mas eu sei que essas pessoas que começaram a trabalhar ali não se sentiram incomodados com a minha presença. Eles sabiam que eu tava ali. É como se eles soubessem. Eu não sei, eu acho que os meus mentores devem ter acordados com ele, de algum tipo de acordo para eu ficar ali, porque eles sabiam que eu tava ali, eles continuaram fazendo o trabalho deles lá nessa cozinha, e aí eu acho que tinha umas 5 pessoas lá, mas era assim, gente, não eram pessoas igual a gente não, tá? Assim, com o corpo físico, ou o corpo assim, eram pessoas assim, eram consciências. Aí, imagina aquele filme MIB, Homens de Preto, vocês já viram MIB? Vocês já viram MIB, gente? Eu acho que eu fui pra uma colônia de insetoide, gente. Agora parando pra pensar... Porque tinha de todos os níveis. Tinha de níveis altos, como esse ser grande, que era um ser de consciência elevada, pelo que eu perguntei aos arcturianos depois. Mas tinham ali também seres que não eram. Que eram seres, tipo, que eu sentia que era uma consciência parecida com o humano, assim, sabe?
E esse pessoal dessa cozinha parecia aqueles filmes do MIB lá, quando você viu daquelas cozinhas daquele filme, que tinha um monte de ser diferente cozinhando, sabe, assim? Mas nenhum era humano. Ai, gente, tem uma cena do MIB que parece muito com essa cozinha. E aí eu vi esses seres lá, mas esses seres não se sentiam hostil. Eles sabiam que eu tava ali, mas eles estavam ali. Aí, teve uma hora que alguma consciência começou a... É como se fosse assim, gente. Vocês já viram aquele filme também que tem alguém que sempre confere o trabalho, quando tem um trabalho escravo, vamos falar assim? E aí vai ter que ir lá conferir um por um. Aí chegaram lá nessa cozinha. Aí esse cara ficou bem intrigado comigo. Aí ele também não me encheu paciência, não. Ele era pequenininho assim, gente, igual parecia o filme. Agora que eu tô falando, tô lembrando o filme de Homem de o Maybe. Mas assim, era um filme... a projeção, eu tava muito lúcida, tá? Eu não tava... Porque quando a gente volta pro corpo, a gente perde muita informação, infelizmente. Aí, beleza. Daqui a pouco, por algum motivo, alguns amigos meus, que eu não sei se esses seres que foram lá me visitar, eles eram terrenos, assim, eram as mesmas pessoas que eu convivo aqui na minha cidade, ou se foram seres das outras dimensões, de lá, amigos meus do astral, que eu acabei associando com a consciência daqui da Terra, né? Porque a gente acontece isso, a gente não consegue, quando a gente tá em projeção, a nossa mente não tá toda desperta. Então a gente meio que pega as referências da vida terrena aqui. Aí essas pessoas foram lá me visitar e as pessoas continuaram passando lá no corredor, viu? Eu sei que em dado momento a gente conversa pra lá, conversa pra cá. Tinha notícia de uma pessoa que eu conheço que ia morrer. Não sei se isso é real, eu tô falando do que eu veio. E aí, agora que eu tô falando com vocês, que eu tô lembrando, aí um desses meus amigos ficou muito assustado por causa dessa pessoa que talvez ia morrer, não sei, desencarnar. Eu conto pra vocês se ela desencarnar mesmo. Espero que não. Espero que seja só uma leitura falsa da minha consciência de rememorar isso. Mas a gente ficou ali conversando e tal. Aí, e eu sempre sentindo a presença dos arcturianos desde então. Aí eu fui voltando pra cá, né? Aí eu ficava assim, eu não quero voltar, me deixa continuar. Mas aí eu fui sentindo a minha consciência apagando, assim, sabe? É muito surreal. Eu não senti aquele baque que as pessoas sentem, assim, de cair no corpo físico. Mas eu senti a minha consciência voltando, assim, apagando pra cá, pro corpo. E aí, nisso que eu tava voltando, tava conversando mais nitidamente com os arcturianos. Aí eles me falaram. Aí eu perguntei pra eles assim, primeira coisa que eu perguntei pra eles. A Kátia falou assim, pode ser morte em outro sentido, tipo, se renovar? Não sei, Kátia. Pode ser. Eu prefiro não, mas eu acho que era uma morte real, física, porque ela já passou por um câncer, essa pessoa. Enfim, mas não vamos entrar nisso não, não foca no negativo nisso não. Aí, mas talvez possa ser que ela vai desencarnar daqui a uns anos, né, gente? O tempo não é linear, é isso que é difícil para as pessoas quando acessam experiências multidimensionais, porque eles voltam pra cá e acham que o tempo é linear igualzinho aqui. E às vezes, e muitas vezes não é, entendeu? Na maioria das vezes. Aí, quando eu volto pra cá, que eu começo a voltar, porque eu tava resistindo, né? Aí eu conversei mais nitidamente com os arcturianos, na minha mente. Aí eu perguntei pra eles, assim, primeira coisa, se aquele insetoide era positivo. Ai, gente, mas é muito interessante, porque ontem eu fiz os stories falando assim, se eu visse um ET na minha frente, o que eu faria? E de repente eu tenho uma projeção que eu vejo com um ET e um ET muito estranho. A vida é muito hilária. Aí os arcturianos me falaram assim, que eles atenderam o meu pedido, porque antes de dormir eu pedi, eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, que eu falei com eles assim, gente, eu quero ter umas experiências aí, por favor, me ajuda aí, me ajuda, eu quero aprender essas coisas também. Aí eles me falaram que eles atenderam o meu pedido. Aí eu perguntei se aquele insetoide era positivo mesmo, porque, gente, o campo, olha, por mais que tal, eu não sei se eu senti
Eu não senti a hostilidade dele, mas a gente sente muito medo, cara. Muito medo, sabe? Aí ele falou assim, não, ele era positivo. Aí eu falei assim, é mesmo? Mas eles são positivos mesmo? Ele falou assim, como todas as raças, tem os negativados também. Mas eles são positivos. Na nossa equipe tem muitos, inclusive, que trabalham conosco. Aí eu, ai, assustei. Fiquei muito... Ah. O Bruno tá dizendo assim, que ontem à noite ele pediu e foi nessa madrugada. Eu acho que aconteceu mesmo comigo, Bruno. Acho que eu pedi no sábado também. Aí, eu fui conversando com eles, aí eles foram me dando orientação. Aí é porque, gente, eu perdi um pouco da experiência. Não tem como eu trazer todos os detalhes, mas eu queria deixar registrado aqui pelo menos uma parte dela, que foi a mais importante de ver esse setoide. A Vivi tá falando que queria ter uma dessa, por isso que falou que pedia pra dar um rolê. Talvez em projeção astral seja mais fácil. Agora, o meu corpo físico tem muito medo, de verdade. Meu corpo físico, ele tem um negócio de medo gigantesco. Eu sou... Enfim, agora não vou falar disso não pra não esquecer os detalhes, peraí. Aí, eu fui voltando pra cá e os arcturianos foram falando comigo. Aí eu perguntei pra eles, nossa, isso era uma projeção mesmo? Aí ele falou assim, era sim uma projeção. Aí ele falou assim, você não pediu? Aí eu falei assim, sim. Aí ele falou assim, você tá merecendo muito, pode... Nós fizemos isso pra você. Aí eu falei assim, nossa, eu quero mais. Aí ele falou assim, aos poucos você vai aprender mais disso. Aí eu fiquei perguntando algumas coisas que agora eu me esqueci, porque você vai esquecendo, né? Você vai rememorando. Mas teve uma coisa que eu perguntei, que eu me lembro, que eu posso compartilhar. Foi assim, olha, muito interessante essa experiência que eu tive, gente, porque eu consagro a ayahuasca, vocês sabem, né? Conto pra vocês muitos relatos meus da ayahuasca. E quando eu vou pra ayahuasca, quando eu consagro a ayahuasca, não é essa dimensão. É uma dimensão muito, 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 muito mais expandida. É como se quando eu consagro a ayahuasca, eu consigo, por algum motivo, que deve ser por conta da minha mônada, do meu serviço aqui na Terra, eu acesso a dimensão em que a minha mente é unificada, sabe? É muito surreal, assim. Não dá nem pra eu descrever pra vocês. A minha mente, quando você tomar ayahuasca, ela simplesmente já sabe de tudo, sabe? É muito surreal a experiência. Só que essa experiência que eu tive na projeção é bem diferente. Eu me senti mais limitada do que quando eu consagro a ayahuasca. Aí eu perguntei pra ele, mas embora muito mais lúcida que aqui na Terra, entendam isso? Tem uma escala, entendeu? Aí eu perguntei pra ele se era diferente. Ele falou, sim, é diferente, porque ali eu acessei com o corpo emocional, com o corpo astral. Desculpa, com o corpo astral. E o corpo astral tem a limitação dele. Quando eu consagro a ayahuasca, é como se eu conseguisse acessar aqueles corpos que eu falo pra vocês, que eu tô explicando ali nos Reels, que tem os 7 corpos etéricos, sabe? E aí quando eu consagro a ayahuasca, eu consigo acessar os corpos mais sutis, que são os corpos... Não sei por que eu tenho esse mecanismo de acessá-los. E é por isso que é diferente a consciência. Aí ele me explicou. Aí eu falei assim, então por isso que pra mim foi muito mais fácil conseguir conectar com vocês de forma mais consciente. Porque, por exemplo, quando eu consagro a ayahuasca, eu não consigo ver os arcturianos. Eu sei que eles existem, mas parece que eu tô com muita humildade, tá, gente? Por favor. A gente tá aqui num momento pra troca, pra estudar, pra aprender, tá? Mas é como se lá eu acessasse uma dimensão muito acima até do que eles são, assim. E lá na projeção astral, não, eu consegui acessá-los muito, muito próximo, assim, como a gente, assim. Embora eu não tenha visto eles lá, eu conseguia sentir muito, 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 muito conscientemente a frequência deles. E vi o insetoide, que eu também trabalho com alguns, mas eu nunca tinha visto ele, não. E aí ele falou assim, por conta disso, por conta é como se a gente mudasse a perspectiva de visão, né? Imagina que você tem um prédio de 30 andares. É como se aqui na Terra a gente visse só o térreo. A projeção astral é como se a gente visse no 8º andar, entendeu? E pra onde que eu vou, que ele falou na minha ayahuasca, é como se eu visse do 20º andar, do último andar. E aí eu consigo ver mais longe, entendeu? Vocês entenderam a analogia do prédio?
E aí é como se os arcturianos estivessem assim no 16, no número 16 do prédio, entendeu? Então é mais fácil eu ver aqui perto do que lá do 20º, porque assim, nos últimos andares é como se cada andar equivalesse a 10 andares, entendeu? Pensem aí, faça essa analogia na cabeça de vocês. Aí ele me falou que foi mérito meu, que eu fiquei muito feliz com isso e honrada, e que era assim, e aí a gente ficou conversando antes de eu levantar, que eu já acordei assim em conexão telepática, me trouxe algumas respostas, disse que é pra continuar o trabalho, que o Cosmo Consciência só tá no começo, e que tem muita coisa boa por vir ainda pra eu continuar fazendo o que eu tô fazendo. E é isso, gente. Eu perdi mais detalhes, infelizmente. Mas eu queria registrar aqui, porque senão eu ia me esquecer de tudo. Eu falei assim, não, eu vou fazer a live do jeito que eu tô. Só dei o tempo de escovar o dente, pentear o cabelo, mais ou menos. Porque senão a gente ia perder. E graças a Deus vocês sabem que a gente aqui tá a serviço, né? Então, estamos aqui pra não perder essa experiência, porque foi muito surreal mesmo. O nível de lucidez que eu tive, eu senti muito o campo energético, eu senti as geometrias, eu senti, foi muito interessante mesmo. E lá eu tava muito consciente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Nem acredito que tem 12 pessoas online. Vocês não dormem não, gente, vocês não têm o que fazer não. Mas é isso, que espero que tenha feito sentido. Vocês querem perguntar alguma coisa antes de eu ir? Quem tá aí merece. Professora Érica perguntou assim, e os insetóides estão por lá por quê? Porque existem muitos seres em muitos níveis, gente. Eu não sei te dizer exatamente onde que eu fui parar. Eu sei que era o plano astral. Eu não sei exatamente o porquê dessa colônia, desse lugar. Eu só quis contar a minha experiência. Eu não tive muitas respostas profundas de onde eu estava, não. Eu só vivenciei a coisa lá mesmo. Mas deve ter algum porquê que a gente ainda não sabe. A Kátia disse assim, eu já acordei 4h40 pra ir na academia. Kátia, minha filha, me manda um pouco dessa água aí, tô precisando. E voltei. E você aqui, amei. Tá bom? Bom, meus amores, eu vou sair então, né? O dia tá começando só. Uma excelente semana pra vocês. Gratidão pela companhia, às 7 da manhã. Essas projeções têm algum objetivo? Eu imagino, Tati, que é o seguinte. A gente aqui no mundo terreno, a gente precisa de experiência pra gente entender o que nós somos. Então, o objetivo é a gente experienciar além, eu acho. Não tem um porquê que você tem que ir em tal lugar. Você não tem, tipo assim, eu vou salvar alguém. Não. No meu caso, o que eu sinto é muito pra eu ter know-how, background, pra contar pra vocês minhas experiências. Por quê? Porque a gente só consegue criar uma realidade que a gente tem mais ou menos na nossa mente. Então, a gente só consegue entender o que é esse processo de expansão de consciência, essa conexão com seres, quando você ouve alguns relatos. Isso abre dentro de você portas. E é por isso que eu conto tanto das minhas experiências dentro do meu trabalho, porque isso traz lugar pra vocês, assim, isso é possível. Por quê? Porque a gente só consegue identificar o que a gente conhece, entendeu? Então, vamos supor, pode ser que muitas vezes você passou por experiências como essa e você não tinha background interno. Você não tinha como processar aquilo. E o seu cérebro descarta o que ele não conhece, entendeu? A Vivi falou assim, acho que é pra entender, porque é difícil entender com a mente humana. Sim, é extremamente difícil, né? Com o corpo físico, então, agora que eu vi a diferença do corpo astral pro físico. Você sentiu algum cheiro enquanto viu os insetóides? Bruno, eu acho que eu senti cheiro, mas eu não me lembro, não.
Não prestei atenção, foi minha primeira projeção, mas ótimo, eu vou ficar atenta a isso. Mas eu não senti dos insetoides, eu acho que eu senti o cheiro daquele lugar, entendeu? Gente, mas muito legal. Mas assim, ó, uma coisa que eu vou deixar claro aqui pra vocês e pra mim quando eu ver esse vídeo no futuro, é que, cara, aspectos importantes. Realmente eu tava lúcida, não é um sonho, não foi um sonho, não foi aquele sonho que você tava no lugar. Não, eu estava lúcida, muito mais lúcida do que aqui. Eu estava consciente, eu estava em pé e eu tava pensando muito mais do que aqui. Eu tava muito mais lúcida que aqui. Por isso que eu tenho certeza que é uma projeção astral, ainda que pareça um filme do MIB, porque tipo, os seres não eram que estavam ali, não eram seres, eu não sei se são insetoides todos, entenderam, gente? O que eu vi na porta era um insetoide, eu tenho certeza. Agora, os que pareciam umas lagartas, um negócio que andavam ali, eles não sei se eles eram insetoides ou se eles eram humanos que se plasmaram assim, não sei. Mas era assim que eu vi o ambiente. E eu tava muito lúcida. Não era algo que era um sonho, não era turvo. A Ciara do futuro, quando vê esse vídeo, não era um sonho. Era uma coisa lúcida. Era uma projeção. Porque é difícil que com o passar do tempo, a nossa mente bota isso no lugar como se fosse um sonho, entendeu? Por isso que eu já corri e vim fazer a live. Pra eu não ter dúvidas depois. Mas eu estava muito, muito lúcida. E essa é uma característica da projeção astral que a gente não tem normalmente. A gente tem sonhos lúcidos, mas a projeção astral é diferente. Agora eu sei te dizer, é diferente, porque você sente tudo diferente. E aí foi muito triste quando eu fui voltando, porque parece que você vai apagando assim, ó. A luz vai apagando assim, você vai encolhendo assim, aí aquilo que eu tava entendendo muito mais coisa, eu já fui entendendo menos. Aí a minha conversa com os arcturianos, por exemplo, que tava muito mais expandida lá na outra dimensão, quando eu voltei foi diminuindo a qualidade da conversa. Tá bom? A Kátia falou assim, eu já passei por isso, eu super te entendo. Ai, que legal. Bom, então eu vou lá, meus amores, que hoje é segunda e temos muita coisa pra fazer. Um beijo! Vejo vocês no próximo vídeo. A Rayane disse que consagrou ayahuasca uma vez e ficou com muitas dúvidas e saiu com muito medo de fazer novamente. Porém, alguns dias depois, sentiu uma vontade imensa de consagrar. E tinha visto, sim, a gente tem que romper com nossos medos. Não tem jeito. Beijos!